Pessoal, antes de mais nada, boa noite para todo mundo, né? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E a ideia dessa primeira aula hoje é a gente comentar um pouquinho do que é o nosso sistema de trabalho, tá? Essa é uma primeira aula de várias aulas que a gente pretende fazer uma vez por mês e cada vez trazendo, né, conteúdos diferentes, complementando o nosso trabalho, tá? A gente fala que é uma aula, mas na verdade é muito mais um bate-papo, uma conversa. Então, eu vou abrir no final para a gente a fazer perguntas, né, para todo mundo fazer perguntas, mas sintam-se à vontade de perguntar quando quiserem, tá? Pode abrir o áudio. É bacana enquanto estiver falando da aula em si, fechar o áudio, mas sintam-se à vontade de abrir o áudio quando precisar, tá? Não tem problema. Eu até gosto demais disso porque é muito estranho eu ficar falando sozinho, que eu não vejo ninguém aqui, não vejo nem minha tela. Então, podem dar sinal de vida. Eu sou daqueles né, de tá com gente conversando. A gente teve aula ontem do Clube da Selfie, Clube de Alinhadores, o Rodrigo estava junto. A gente, né, conversando, a gente rende até muito mais do que da aula em si, né? Então, fiquem à vontade, pode perguntar quando precisar, tá? Pode interromper. Eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver se consigo visualizar o chat aqui. Ver se consigo diminuir pelo menos um pouquinho a minha tela. Não estou conseguindo aqui. Então não vou conseguir ver ninguém. Vocês vão falando comigo aqui, tá? Então, né, a ideia é a gente conversar de problemas clínicos, né? Trazer soluções para nossos problemas que a gente tem no dia a dia. Uh, eu sou clínico já há muito tempo, vou falar um pouquinho já sobre isso. Então, a ideia é a gente trazer soluções para o que a gente tem aqui de questões clínicas para a gente organizar o raciocínio clínico. E a gente conversou muito de alinhador ontem, ontem foi sobre alinhador. E a gente fala, pegar casa todo mundo pega, né? Começar tratamento, todo mundo começa. O difícil é terminar. Então, a ideia é trazer um raciocínio completo para a gente pensar na finalização, né? Não só o começo. E dentro disso vem o tema do autoligado, né? Não sei se todos aqui já trabalham com autoligado ou não, mas a pergunta maior é por que que o autoligado costuma funcionar bem no início, mas ele tem dificuldade, a gente tem dificuldade para finalizar. Muita gente tem aversão ao autoligado, isso tem muito a ver com escolas, né? A gente, obviamente, segue nossos primeiros professores, então, quando a gente, nosso primeiro contato com a ortodontia influencia totalmente na nossa maneira de pensar. Então, para a gente quebrar né, um paradigma de não usar uma coisa ou outra é muito difícil. E eu sei que tem muitas escolas que são contra o autoligado, que falam para você não usar autoligado. Outras escolas falam para você usar autoligado em alguns casos específicos. E eu até entendo o motivo, e tem casos que é até melhor não usar mesmo autoligado no sentido de falta de conhecimento, tá? Então a ideia aqui é a gente trazer conhecimento e para a gente entender que o autoligado, na minha humilde opinião, ele é indicado para 100% dos casos, em todos os casos. Não é para algum caso específico ou não. Nós conversamos de alinhadores ontem e também, na minha opinião, o alinhador tem uma indicação restrita e por inúmeros fatores, né? Fatores pessoais do paciente, de comportamento e fatores técnicos. Alguns movimentos, já que os alinhadores não são tão bons para realizar. E o autoligado funciona bem para todos os casos. Obviamente, tem casos que você vai visualizar mais o resultado de uma velocidade, principalmente, porque o autoligado ele foi muito vinculado à velocidade. Então o pessoal fala, autoligado é bom para começar um caso, é bom para resolver apinhamento e resolve rápido e tudo mais. Só que muita gente, como eu falei, não nem quer usar autoligado e outras começaram a usar autoligado e pararam de usar. E tem sentido por que que Ela pararam. baixa que a gente vai lá jantar. Não entendi. Bom, acho que é áudio aberto, né? Ah, Então, a ideia aqui é a gente entender o porquê que o autoligado funciona bem no início,
Mas, e por que que muita gente tem dificuldade para finalizar? Obviamente, você começa um caso com autoligado, faz o curso autoligado, o pessoal vem autoligado, começa os casos, funciona bem. Chega no meio, no final, você não consegue finalizar. E aí você desiste, você fala que o autoligado não presta, o autoligado não serve para nada e larga a mão no autoligado, tá? Então, o que a gente, né, vai falar muito aqui, né? O problema, gente, não é o autoligado. O problema é achar que o aparelho vai resolver tudo. Vai aparecer uma mensagem aqui. Rodrigo, parece que tinha um convite aqui, apareceu para mim. Você aceitou aí, né? Sumiu. Bom, acho que tá dando certo aí. O problema não é o aparelho em si. O problema é a gente achar que o aparelho resolve tudo. E aqui eu vou trazer de novo o assunto do alinhador. Muita gente acha que o alinhador é só você vender, ele faz tudo para você. E já tem muita gente caindo do cavalo. O pessoal fala as ondas, né, da ortodontia. Um tempo atrás era o autoligado, agora é o alinhador. Ah, o autoligado, ele caiu nessa porque ele foi vendido como um aparelho milagroso, que fazia tudo pra gente. E ele não é isso, né? O autoligado está longe de ser isso. Ele é sim uma ferramenta muito importante, mas ele não vai te resolver todo o problema, tá? Então, para me apresentar aqui rapidinho, boa parte das pessoas que me conhecem, mas alguns não me conhecem muito ainda, né? Ah, eu sou formado desde 98, tenho colegas de turma aqui. A ortodontia era uma das áreas que eu menos quis fazer na minha vida. Eu não sabia nem o que eu queria fazer. Eu não sabia nem que eu ia entrar na odontologia. Entrei meio que entrando. Quando eu estava formando, eu falei, putz, vou virar dentista, vou fazer o quê depois, né? Qual vai ser minha área? Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria pele, eu não queria endo. E a ortodontia era aquelas que eu não queria de jeito nenhum também. Não entendia nada de ortodontia na faculdade. Eu falava, putz, ortodontia é um negócio para gente superdotada, né? Gente que eu não entendia nada das aulas que a gente tinha lá e ficava perdidaço. Falei, ortodontia, peguei a versão. E eu demorei para entrar na horta. Eu fui para ortodontia em 2007, meio que por necessidade. Uma horta trabalhava comigo que saiu e eu fui meio que fazer um curso rapidinho de horta. E eu fiz uns cursos, mais ou menos, até que veio um curso de autoligado, que eu falei, putz, isso aqui da minha cabeça faz mais sentido. E eu comecei a estudar mais sobre isso. E eu não tinha conhecimento muito próximo na época, isso foi 2011, 2012, por aí. E fui buscar conhecimento em livros, em congressos, em cursos. Rodei para todo quanto é lugar no Brasil, fora do Brasil, para poder aprender esse negócio de autoligado. Que na minha cabeça fez mais sentido. E aí eu comecei a gostar da ortodontia e estamos aí na ortodontia até hoje, né? Fiz o mestrado agora, 2 anos atrás, e o que eu quero mostrar para vocês aqui é o que a gente está chamando hoje de Lume Ortho System, tá? Então eu vou apresentar para vocês o que que é isso. E a ideia, então, é assim, é a gente trazer para vocês, não é autoligado por ser autoligado, tá? É um raciocínio clínico, uma maneira de pensar a nossa ortodontia, para que a gente consiga pensar mais profundamente no diagnóstico dos casos e que a gente consiga fazer uma entrega, trazer um resultado para o paciente muito mais simples, no sentido de mecânicas, trazer coisas mais simples, mais fáceis de ser aplicadas, né, e mais previsíveis, tá? Então vamos lá. O que que a gente vai falar aqui hoje, né? Por que que o autoligado encanta a gente no início? Por que que ele é, né? Já foi um tempo atrás, né? Tão valorizado, hoje é menos por conta desses motivos, né? Teve o pessoal saiu dessa onda de começar casos, começou a finalizar com problemas, né? Então, por que que ele é bom no começo, ele encanta no início? Por que que ele fica ruim no final? Ele trava a finalização. A gente tem muita dificuldade para finalizar. A gente vai entender também aqui que o Bract é uma coisa, sistema é outra coisa. O Bract ele faz parte do sistema, mas ele não é o sistema completo, tá? E aí que vai entrar a nossa questão de diagnóstico, planejamento em cima do sistema que a gente está usando, ou a importância do controle de torque, tá? E aí é nossa lógica Lume que a gente vai organizar todo esse raciocínio, tá? Então a ideia quando chega no final da aula, você consiga olhar o autoligado dessa forma mais equilibrada. Ele não vai ser a solução mágica, mas também não é o problema, tá? Ele é uma ferramenta que faz parte do processo.
Então, por que que o autoligado costuma encantar todo mundo no início? Ah, coisa mais linda, maravilhosa, né? Então, autoligado. A gente vai falar lá, vamos usar fios leves, vai ter baixo atrito, ah, vai resolver o apinhamento, nossa, maravilhosamente bem. Daqui, você manda o paciente voltar daqui 2 meses, o apinhamento está dissolvido praticamente, em pouco tempo você resolve o caso, né? Aqueles casos complicados, né? Tudo mais, beleza, tá? E na verdade, isso acontece realmente, né? O autoligado ele tem sim um alinhamento inicial muito mais fluido. A gente vai trabalhar sempre com fios leves, né? E isso traz para a gente um baixo atrito. Desculpa, na verdade, que está debaixo do atrito é o bracket, né? Então, o fato dele ser autoligado, não ter aquela borrachinha travando, ele permite que a gente use fios leves. E aí a gente vai usar os arcos termoativados, que na verdade o grande pulo do gato, o grande segredo do autoligado é o arco termoativado, não é nem o bracket em si. O bracket ele é fundamental porque ele é a ferramenta que permite que a gente use um fio de forças leves, tá? E quando a gente trabalha com esse sistema de forças leves e baixo atrito, a gente vê que em poucos meses aqueles apinhamentos escabrosos se resolvem rapidinho. E você fica super feliz. O paciente, então, ele vem, ele te idolatra. Você tira a foto inicial, tira a foto depois de 2 meses, e cara, o pessoal, meus amigos vão lá no outro cara, vai todo mês, aperta o aparelho, dói pra caramba e não sei o quê, e não anda nada. O meu eu coloquei ali e deu 2 meses, nem precisei ir no consultório, o negócio funcionou. Olha como é que tá beleza esse negócio aqui. Então tem essa sensação, né, de estar andando. A gente fica super feliz, pouco bacana, né? Então a gente pega um caso. Assim, por exemplo, esse caso aqui, ele cabe até mais discussões. A gente pode discutir outras questões dele num outro momento, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui agora para a gente é a questão da evolução desse tipo de caso com autoligado. E eu sei que tem gente aqui já olhando. Daniel do céu, você colou desses caninos altos desse jeito. O que que você vai aprontar aí nesses dentes? Vão vestibularizar, vai desandar o caso inteiro, né? Então, aí tem detalhes que a gente tem que conduzir para poder evitar isso, para ter alguns conhecimentos mais profundos para poder entender o porquê disso, tá? Mas olha só que beleza, ó, em 2 meses você já tem um alinhamento bem considerável no arco superior, já foi montado o arco inferior. 5 meses, olha a evolução que a gente já tem, já estamos subindo os de arcos. 7 meses, o caso muito bem encaminhado, e em 10 meses o caso já está finalizado aqui para gente, tá? Então, esse tipo de caso, quando a gente fica encantado, e realmente encanta a gente, encanta o paciente. O paciente tem lá, nossa, meu amigo usa o aparelho 5 anos, eu tirei o aparelho em menos de um ano. Claro, não estou dizendo que todos os casos terminam assim, né? É só uma demonstração da questão do que o baixo atrito e a força leve pode trazer para a gente, certo? Então, os casos, principalmente de apinhamentos, então quando você vai fazer um curso, né, de especialização ou cursos mais conservadores, eles vão te falar, o autoligado ele é mais indicado para aqueles casos de apinhamento, né, os casos mais dentários, não tem questão esquelética envolvida, por conta disso, ele traz para a gente esse resultado, tá? Só que chega num ponto que o tratamento vai começar a mudar de natureza, né? Ele vai começar a te exigir mais coisas. Então, no comecinho a gente queria lá alinhar, nivelar, ganhar alguns espaços, né? Uma expansão transversal, liberar os movimentos. Só que depois de um certo momento, depois que você fez essa parte, esse alinhamento, nivelamento, o caso vai começar a te pedir controle. Você vai precisar ter controle nesse caso. E aí que começa a enroscar o negócio do autoligado. Aí que vem o problema. Então a gente tem aquela parte de movimentação inicial, tudo lindo, maravilhosa. Aí a parte de atenção total, e são aqueles casos que você precisa de controle. Então, normalmente, em escolas convencionais, você vai usar autoligado, vai indicar autoligado para aqueles casos que você não precisa ter muito controle. São casos mais simples, casos só para você alinhar e nivelar. Não é assim que o pessoal ensina geralmente?
Só que, aí, como eu disse para vocês, né, eu uso o autoligado em 100% dos meus casos desde 2014. Então, são 12 anos de trabalho que eu trabalho, nos meus casos de ortodontia fixa, 100% de autoligado, tá? 100%. Não tem, eu não tenho nem mais brackets convencionais aqui no meu consultório. Então, é 100% autoligado para qualquer tipo de caso, desde os mais simples até dos casos super complexos, certo? Por quê? Vamos lá. Então a gente passou daquela fase inicial do tratamento, aquela fase de alinhar, nivelar, força leve, baixo atrito, tudo ok, tá? Só que a questão da finalização, ele vai exigir para a gente que a gente tenha controle de torque, controle das inclinações, controle da relação oclusal. A gente precisa coordenar esses arcos. Então, não é você vai pegar o arco do saquinho e colocar e acabou o problema, né? Você vai ter que ter controle vertical, você vai ter que ter um controle muito importante da ancoragem. E quando a gente fala de ancoragem, não quer dizer que vou usar mini parafuso em todos os casos, muito pelo contrário, né? Ancoragem, a gente trabalha em 100% dos casos com ancoragem. Muitas vezes a gente trabalha inconscientemente, mas a gente sempre usa ancoragem. Agora a gente usa ancoragem muitas vezes relativa, né? Grande parte dos casos. Quando você tem que ter uma ancoragem absoluta, que a gente vai usar os dispositivos de ancoragem, né, temporários, os mini parafusos, mini placas, enfim. Mas a gente tem que ter esse domínio e a gente tem que ter aquele domínio final ali do detalhamento, do refinamento do caso, tá? E, para isso, é onde vem o problema do autoligado. E aí você tá lá, bonitão, começou os casos, bonitinho e tal. Aí chega no meio do caso, você fica lá, putz, o caso tá alinhadinho, bonitinho. E agora? Eu tô ali lutando, 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 não consigo finalizar o caso. Ah, o caso melhorou, né? Tá bem melhor que estava antes. Tá, mas não encaixa ali, né? Paciente, legal, começou super bem, e tal, ele confia em você, tá gostando de você e tal. Mas, putz, chega um ponto que ele percebe, o paciente tá percebendo que você tá ali meio que inseguro, né? Não tá tão bom como tava no começo, né? E a gente começa, né? Putz, o que tá acontecendo? Ah, vamos fazer uma dobra aqui, vamos usar um elástico naquele lugar, vamos trocar um fio. Vamos esperar um pouquinho mais. Vamos compensar esse caso. Aí chega num ponto que você não consegue mais encontrar o problema. Aí você vai pesquisar no lugar, pesquisa em outro, pesquisa lá no Instagram, pesquisa no YouTube, pesquisa com os professores, com colegas. Aí vão te fazer vai ouvir de tudo, né? Ah, você tá usando o quê? Tá usando autoligado. Putz, arranca esse autoligado daí, cara. Esse autoligado não presta. Aí você vai lá e tira, chega num ponto de tirar todos os brackets e colar bracket convencional, né? Eu cheguei já a recolar no comecinho, lá quando eu estava aprendendo, eu tô ligado. Eu cheguei a tirar, trocar brackets de dentes anteriores em vários casos, porque eu não conseguia finalizar. Então você começa com o caso bonitinho, o caso estava lá apinhado, tal, de repente você começa a resolver o problema, de repente o caso começa a abrir as temas, começa a se verticalizar e vira uma bagunça, não consegue finalizar mais. Aí vai lá, troca de bracket, aí que você vai pensar, putz, seu bracket não presta, né? Mas aí o problema não é esse. O problema falta o quê? Falta a gente entender o porquê que está acontecendo isso. Então a ideia aqui não é, como eu disse lá no começo, né? Não é dizer que o autoligado é lindo, maravilhoso, resolve todos os nossos problemas. O autoligado é uma ferramenta que a gente vai utilizar, tá? Então vamos entender os erros. Por que que o autoligado ele traz esse problema? Muita gente não gosta de autoligado, tem birra e nunca usou e não vai usar, né? O pessoal fala para não usar. Então tá aqui, já comentei sobre isso, né? O primeiro grande erro. O Bract, gente, não é o sistema. O Bract, ele é uma ferramenta. Ele é uma peça do sistema. Ele é uma peça da nossa engrenagem. Então, quando a gente fala de autoligado, na verdade, a gente não está falando de brackets autoligados, estamos falando de sistema autoligado, que é uma coisa totalmente diferente. Então, se você. E ele foi vendido quando começou no mercado como um bracket só. Então, você tinha que usar o bracket, colocar o fio, acabou. E ele não é isso. E se você for ler na literatura, existem inúmeros artigos que falam que o autoligado não tem vantagem nenhuma.
E aí você vai ler esses artigos com aquele olhar crítico mesmo. Vai lá, a gente costuma ler no artigo, lê o resumo, lê a introdução, lê a conclusão e já acha que leu tudo o artigo, né? E quando para você entender bem o artigo e ver se ele foi realmente bem escrito ou não, vai lá, materiais e métodos. Vai lá, lê a descrição do caso clínico, se for um caso clínico. Vê como é que foi conduzido esse caso. E se você pegar esses artigos de autoligado, que até hoje em dia tem muito menos, né? Mas nessa época aí, 2010, 12, 15, 16, 17 por aí, saía bastante artigo de autoligado. E quase todos eles falavam exatamente isso. O autoligado não tem vantagem clínica quase que nenhuma. Você ganha pouco tempo de tratamento. Ah, ele vai terminar alguns casos, alguns meses a menos, mas muitos casos demoram mais tempo. E a única vantagem clínica comprovada mesmo, cientificamente, até por análises mais criteriosas, pelo John Volduris, que é quem mais estudou autoligado no mundo, ele fala que a grande vantagem real do autoligado, na maneira como eles conduzem, é o tempo de cadeira. Ou seja, o tempo que você demora para abrir as portinhas do bracket, trocar o fio, fechar as portinhas, é mais rápido, é menos tempo do que você tirar todas as borrachinhas, tirar o fio, colocar outro fio e pôr borrachinha de novo. Então, se você analisar cientificamente, isso que é o que foi comprovado, tá? Mas, de novo, leia os artigos com um olhar crítico e você vai ver lá que quase todos esses casos, para não falar todos, né? Esses artigos, eles vão falar que, usou bracket autoligado, usou um fio bacana lá tal, um fio, né, importante e tal. Só que o caso ele foi quase praticamente inteiro conduzido com o pensamento, a filosofia do convencional. Quase que a mesma troca de arcos, quase sem fazer levante de mordida, sem usar stop, sem usar os recursos importantes no autoligado. E principalmente você ganhou no começo do baixo atrito, você perde no final, que não vou falar sobre isso já já, tá? Então você ganha um tempo grande no início, e você se perde no final porque você não consegue finalizar. Mas por que isso? De novo, porque o Bract não é o sistema. O Bract, ele é a ferramenta, tá? O sistema, ele vai ser aquela lógica que vai organizar todo o tratamento e nós vamos sim usar o Bract como uma ferramenta, mas ele é a ferramenta, não é o sistema, certo? Outro grande problema, né? O planejamento, ele não é aquela coisa assim, eu vou começar o caso para ver o que eu faço. Quantas vezes a gente vai conversar? Eu lembro lá da especialização e tinha muita gente que levava aquelas pastas, aquelas caixinhas. Hoje não tem mais, né? Hoje é tudo digital. Mas aquelas até mala de pasta, de pasta e de modelos de gesso. Depois da aula, o pessoal isso ia lá ficar tipo de caso clínico. Então o cara vinha lá, putz, o cara tinha 4, 5 meses de especialização, já tinha 30 casos para estudar, para levar para a semana seguinte montar aparelho já. E eu ficava aquele olhar de decepção, eu falei, gente, eu tenho pouquíssimos casos, quase nenhum caso ainda, o cara já tem trocentos casos lá. Putz, o cara, eu sou muito burro, eu sou muito ruim, não tem o que tá acontecendo aqui, né? E aí você ia discutir os casos, aí eu via muito assim, boa parte dos casos começa com um disjuntor, com um expansor, então vai lá, põe um Wheelers, vai tocando o caso. A outra parte da conduta era, monta o aparelho, vai alinhando e nivelando, e depois, se você chegar num arco de aço retangular, depois de muito tempo, que você pensa na mecânica que você vai fazer. Não é assim que era conduzido os casos? E talvez seja assim que muita gente conduz os casos ainda, tá? Não estou dizendo que isso daí foi muito válido durante muito tempo, mas hoje em dia não se cabe mais isso, né? Então, assim, aquele famoso assim, monta a linha de véu para te ver o que faz. Hoje em dia não tem mais como a gente fazer isso. E no autoligado, principalmente, que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, é fundamental a gente planejar o caso antes. Então, tudo que a gente vai fazer não tem mais aquele negócio de montar o aparelho e depois ver o que eu faço. Por que não? Porque na montagem do aparelho, você vai conseguir utilizar alguns recursos no dia da montagem do aparelho que vai te facilitar, você vai ganhar muito tempo no caso, desde que você planeje antes. Então você tem que saber o que você quer fazer antes.
Você tem que antecipar os problemas que podem acontecer. A gente brinca assim, é o nosso jogo de xadrez, né? Se mudar aquela peça de lugar, o que pode acontecer depois? Então, pensar em todas as consequências que podem acontecer. Então, a gente vai escolher os recursos com intenção, não com chute. Não vou escolher, não é aquela coisa do improviso, né? Ah, vou colocar e ver o que acontece. E se precisar, eu volto depois. Claro que pode fazer isso, mas você perde muito tempo e perde muita credibilidade, né, com o paciente. E a gente fala, né, o tempo é muito mais que dinheiro, né? O dinheiro se a gente perder, a gente ganha outro de novo. O tempo já era, né? Então a ideia é o quê? A gente reduzir os improvisos, né? E como isso? Planejando antes, tá? Controlar a evolução. Como isso? Planejando antes, sabendo o que que pode acontecer, entendendo mais o caso. Tudo isso tem que ser feito antes de pôr a mão no paciente, de colar um bracket. Então, na hora de colar o bracket, você tem que estar com o caso totalmente em mente ali já. Poxa, eu preciso fazer isso, isso, isso. Fiz um diagnóstico muito bem feitinho, fiz um planejamento já de acordo com a minha técnica, de maneira que quando eu montar o aparelho, eu vou só executar aquilo que foi planejado. Eu brinco muito assim, comparando com o alinhador de novo, né? O alinhador você consegue ver lá no computador como vai ficar o caso no final. Claro que é uma coisa muito ilusória, porque o computador aceita tudo, né? Você pode tratar um caso, classe 3 ali, esquelético, absurdo, você o computador, você mandar ele corrige, né? Então não quer dizer que vai acontecer aquilo. Isso é um dos grandes problemas do alinhador. Mas, no sentido de visualização, ele é fantástico. Você está vendo como é que está no final. No autoligado, você ainda não vê. Então, eu brinco assim, o autoligado ele é um planejamento final analógico. A gente está imaginando como fica no final, tá? Mas está chegando num ponto já que a gente já consegue, por exemplo, planejar um caso, como se fosse de um alinhador, né? Para planejar o final do caso e conduzir o caso daquela maneira, com o seu aparelho fixo. Então a gente pode usar os recursos dos alinhadores, os recursos digitais, tecnológicos, do software de planejamento, não só para fazer alinhadores, mas para planejar uma finalização do tratamento ortodôntico em si, com brackets. Tá? Enquanto ligado, isso é muito mais possível fazer, certo? Então, essa questão de montar, alinhar e nivelar depois, ver o que que faz, é um dos grandes problemas. E isso daí é um dos grandes erros do autoligado também, certo? E o terceiro erro é aquela questão, né? A gente falou bastante até agora de baixo atrito. Só que o baixo atrito, ele é muito bom. Ele é muito bom, vírgula. Ele é muito bom até onde? O baixo atrito, gente, ele ajuda a gente só no início. Só quando a gente vai começar o tratamento. Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Naquela fase final que a gente precisa ter controle, o que era bom no início, o baixo atrito, ele é péssimo no final. Porque como é que você vai ter controle se você tem muita folga de slot? Uma coisa é contra a outra. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, no comecinho é muito bom você ter um fio fino de baixo atrito, né, com folga no slot, com um slot sem agarras, né, um slot autoligado que permita o baixo atrito para você ter um arco de força leve. É muito bom no início, mas no final, para você ter controle de torque, você precisa preencher o slot. Por que a gente faz dobra? Ou porque a gente tem uma folga no slot, ou porque a gente colou errado. Ou seja, você falhou lá no planejamento. Não é isso? Então, o baixo atrito, ele não é bom sempre. Ele é bom numa fase do tratamento. E esse é um dos grandes problemas do autoligado. Ainda mais braços autoligados passivos, né? E aí, então, quando a gente fala de previsibilidade, a gente não está dizendo que é o aparelho que vai trazer isso para a gente. Quem traz para a gente isso é todo o nosso processo, é todo o nosso planejamento do caso. Então, eu tenho que primeiro, antes de tudo, ir lá entender o meu caso. Então, eu vou fazer o diagnóstico do meu caso. Para que, em cima do diagnóstico, eu faça o meu planejamento. Para que, em cima do meu planejamento, eu consiga definir a minha mecânica. Nessa mecânica, eu tenho que ter um controle mais aguçado ou não? Que pode ter casos que eu não preciso ter um controle muito grande, como aquele que eu mostrei para vocês no início. Aquele caso, eu posso, com
com dois arcos, a gente finalizou aquele caso. A gente não falou de arcos, mas lá eu finalizei o caso com dois pares de arco, com um arco redondo no início e um arco retangular no final. Mas são poucos casos que são daquele tipo, né? Infelizmente, seria tão bom se fosse assim, certo? Então, eu primeiro preciso fazer um diagnóstico. E o diagnóstico, ele vai ser sempre o mesmo. Não importa se você usa convencional Edgewise, se você usa convencional Straightware, se você usa autoligado, seja lá qual ele for, se você usa alinhador, qualquer técnica que você usa, o diagnóstico vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar vai ser o seu planejamento, de acordo com aquilo que você domina. E aí, consequentemente, muda a sua mecânica. Consequentemente, muda o seu domínio sobre o controle de torque nesses casos, e obviamente vai lá no final, que é a finalização. Então, se eu pular alguma etapa dessa, a finalização vai pedir a conta lá, vai cobrar, né? Vai cobrar os seus juros lá. Por que que você não planejou isso aí antes? Tá? Então, tudo começa lá antes de você montar o aparelho. E aí que vem o que a gente chama hoje de Lume Ortho System, tá? O que que é isso? Ele é um sistema realmente que vai sim falar de brackets, mas ele fala também de miofuncional, da importância da musculatura nos tratamentos ortodônticos. Ele fala de ancoragem, e aí a ancoragem, como eu falei, ela pode ser esquelética ou pode ser uma ancoragem relativa. O Lume Plan, que é a parte de planejamento, que é a parte mais importante de todos, para a gente pode falar, que é onde a gente vai fazer o nosso diagnóstico, nosso planejamento. E a parte de alinhadores também, que a gente não tem como ficar sem isso daí hoje em dia, né? A gente isso tem que fazer parte da nossa rotina. Claro que saber separar os tipos de casos indicados para cada um dos tratamentos, certo? Então aqui, na verdade, ele é uma forma da gente pensar o caso, o tratamento. Então a ideia é o quê? É organizar o diagnóstico, o planejamento e, consequentemente, a sua biomecânica. Quais recursos clínicos que eu vou utilizar? Eu já vi técnicas maravilhosas, que entregam resultados fantásticos, mas, cara, você vai ver a boca do paciente no durante, né? Pô, o paciente está com trocentos aparelhos na boca. Imagina o cara comendo com aquilo, o cara escovando o dente com aquilo. Imagina, né, a vida dele, como é que é durante o tratamento. É aquela coisa, né? Você usaria aqueles aparelhos? Então a ideia é o quê? É a gente simplificar os processos, simplificar os aparelhos. Só que para isso não é deixar de fazer alguma coisa, é buscar alternativas mais simples para fazer aquilo. E aí pensar, pô, você usaria aquele monte de coisa na sua boca? Boca do seu filho, da sua filha? Então, ter esses cuidados com o paciente, né? Então, também é uma forma de organizar a nossa execução, como é que a gente vai conduzir os casos, tomada de decisões durante o tratamento, que a gente tenta pensar no caso completo o quanto antes, o melhor em si, mas, obviamente, pode acontecer alterações no meio do caminho, né? Paciente de escola bracket, muda alguma coisa, enfim, pode acontecer isso, tá? E o controle de torque e a finalização, que é o que a gente vai falar mais aqui agora, que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de bracket autoligado, tá? Gente, perguntas até aqui, eu tô dando uma aceleradinha aqui, que tem bastante coisa pra gente falar, mas vocês estão me ouvindo, tá tudo normal por aí? Ei, tudo certinho. Tudo tranquilo? Perguntas? Tudo certo. Tudo certo? Sim. Então vamos lá. Então, dentro desse pensamento, vamos falar um pouquinho dessa parte dos brackets, tá? Que a gente, né, a parte ali da biomecânica em si, tá? Então, a ideia é o quê? É a gente usar o baixo atrito aonde ele é importante, onde ele vai ajudar a gente, mas sem abrir mão daquele controle de torque, que é o grande problema de quem usava ou de quem usa autoligado, grande dificuldade que tem, tá? E aí que entra a técnica bidimensional, a gente fala disso há muito tempo, né? Quando eu comecei com o autoligado, lá em 2012, como eu falei, né? Os casos começavam muito maravilhosos, eu não conseguia finalizar.
E aí, em 2014, eu conheci a técnica bidimensional, na parte do convencional ainda, né, com brackets convencionais. E eu cheguei a trocar brackets de não sei quantos pacientes que eu não conseguia finalizar. Eu troquei os brackets dos dentes anteriores para o bidimensional, vou explicar para vocês o que que é isso já, para poder finalizar o caso. E aí veio aquele pensamento, mas espera aí, por que que não pode ter um bidimensional no autoligado? E aí comecei a estudar muito sobre isso, para poder entender isso daí. E tanto que na época o meu trabalho da especialização, o TCC, foi sobre isso, sobre autoligado bidimensional, que praticamente não existia, são pouquíssimas pessoas faziam isso. E o meu trabalho do mestrado ele foi uma patente de um bracket autoligado bidimensional com alteração no controle no clipe dele. Então, tudo é aquela coisa, aquela fissura de resolver o problema do autoligado. Porque o autoligado faz muito mais sentido biologicamente e até financeiramente também, depois a gente pode passar sobre isso. Mas ele tem esse problema. Então eu falei, putz, tem que ter uma solução para isso. Então o que que a gente fez? A gente juntou o autoligado, que é bom no começo, com o bidimensional. O que que é o bidimensional? É o que traz para a gente o controle de torque anterior, tá? Se você olhar aqui esses brackets que está aqui na imagem, na tela, vocês vão ver que tem um bracket, o que está aqui à esquerda é um bracket com slot 22, que é o nosso, que todo mundo usa 22, né? Alguém usa slot diferente em todos os dentes? Que são pouquíssimas, acho que quem mais usa Rickets que usa slot 18, né? A maioria toda usa slot 22, né? Então a gente utiliza brackets com slot 22 por 28, que é o comprimento ali, a profundidade do bracket, com clipe passivo, certo? Esse slot 22 por 28 ele é utilizado em caninos, premolares e molares. Nos dentes anteriores, a gente muda essa configuração. Então, se você olhar o bracket à sua direita, a gente vai utilizar um slot de tamanho 18 com um por 28 também, só que o clipe dele, então você olha ali no slide, né? Interação ativa nos incisivos e passivo nos demais dentes. Então, nos dentes anteriores, a gente usa um clipe que tem uma curvatura que ele vai empurrar esse arco na base do slot, tá? Então, só explicando para quem não tem tanto conhecimento de autoligado, a gente tem o autoligado passivo e o autoligado interativo. O passivo, ele é como se fosse um tubo. Então é como se fosse eu estivesse abrindo um tubo, coloquei o arco, fechei. Isso o ativo. Desculpa, esse é o passivo, certo? O interativo ou o ativo, ele tem uma curvatura nele. Ele geralmente é um clipe de Naitai, que tem memória. E quando eu tô com um arco, por que que chama interativo? Porque com os arcos menos calibrosos, o arco mais fino, ele fica solto lá dentro, funciona como um passivo. Ele não impressiona o arco. Só que se eu ponho um arco mais espesso, esse clipe empurra o arco na base do slot. Para que isso? Para que eu consiga preencher mais o slot, para que com isso eu consiga ter mais controle de torque. Ou seja, é um pensamento para poder já ajudar a ter o controle final do tratamento, quando o caso precisa. Porque o que era bom no início, a folga, o baixo atrito, é ruim no final, como a gente já falou, tá? Só que esses clipes de Naitai, eles quebram, eles têm inúmeros problemas. Meu trabalho no mestrado foi justamente para poder ajudar a resolver isso. Mas a ideia, isso daqui a gente está pensando só no sentido de profundidade de slot. Isso que a gente chama de dual, alguns chamam de híbrido, tá? Que é usar clipes ativos em alguns brackets e passivos em outro. Aqui, a gente, além de usar isso, a gente usa o bidimensional. Por que bidimensional? 22 nos dentes posteriores, 18 nos dentes anteriores. Quando eu coloco um arco mais calibroso nesse sistema, os meus dentes anteriores vão ter um slot mais preenchido, porque ele tem um tamanho menor. Nos dentes posteriores, ele continua com folga. Entenderam? Faz sentido isso? Então, por que que eu vou usar, né, brackets de slot menor? Por que que eu vou dar uma atenção maior
aos meus incisivos? Porque aonde eu tenho que ter controle de torque? Não é nos dentes anteriores? Alguém fica preocupado com o torque dos dentes posteriores? O quanto está o torque dos posteriores? O que que a gente busca no posterior? A gente busca intercuspidação. Isso que a gente busca. Agora, nos anteriores, até por não ter face oclusal, a gente tem a borda incisal, ele precisa estar numa inclinação adequada para que ele não fique nem muito verticalizado, que os dentes eles vão buscar contato. Então, se ele ficar muito verticalizado, você vai ter uma tendência muito grande de sobremordida. E nem que eles fiquem muito vesicularizados. Se eles ficarem muito vescularizados, tem uma tendência de abrir as tenas, uma tendência de ter outros problemas, tá? Ou seja, a nossa preocupação maior com os dentes anteriores, ele é porque são esses dentes que precisam de ter o controle de torque. Outra coisa, quando o paciente dá um sorriso, quais dentes aparecem? Não são os anteriores? Quantos casos que você tratou, classe 2 principalmente, que é o mais difícil de todos, né? E que mais a gente tem, que você fez uma retração superior e os dentes terminaram verticalizados. E o paciente fala para você assim: nossa, meu dente parece que está grande. Aqui no sul de Minas, eu falo dente de cavalo. Tem os que falam dente de capivara, quando fica mais inclinado para trás ainda. Mas por que que acontece isso? Porque quando você faz um movimento de distalização, de retração, você tem o efeito colateral que é extruir e verticalizar. Por que que acontecem esses efeitos? Porque você não preenche o slot completamente. Quando você preenche o slot, você evita essa inclinação dos dentes, certo? Então a ideia aqui é a gente ter um controle de torque, é a gente ter uma estética mais adequada para o paciente, é a gente ter esse controle da sobremordida. Isso vai te ajudar muito lá no final na relação oclusal e, consequentemente, na estabilidade dos casos. Porque a gente fala, né? Começar caso, gente, é a coisa mais fácil que tem. Você tem que vender bem, pronto. Agora, finalizar caso tem que ser bom. Para finalizar tem que ser bom. Aí vai começar a filtrar um monte de gente. Então, aquele cara que vendeu trocentos tratamentos no início não vai finalizar bem os casos. Pode olhar isso daí. Observe. Finalizou o caso, ok. Aí a gente fala assim, uma coisa é você finalizar o caso, a outra é ele permanecer finalizado, ele ter estabilidade. E o que a gente faz para controlar a estabilidade? Contenção, não é? Por quanto tempo? Para a vida inteira. Agora, o paciente vai usar uma contenção quando é fixa, ok. Mas vai usar uma contenção para a vida inteira, removível? Perguntas, né? Tem casos que vão exigir realmente para alguns problemas, mas tem casos que a gente finaliza alguns casos, chega a ponto de 4, 5 anos de tratamento que não tem nenhuma contenção. Por isso que é importante entender lá no começo o que que causou o problema, tá? Se o problema foi uma questão muscular, por exemplo, se a gente conseguir um equilíbrio muscular com o paciente, com ortodontia, com tratamentos miofuncionais adaptados. A gente trabalha muito com fonoaudiologia, porque é importante para o sistema, todo o sistema estomatognático, né? Para a gente ter estabilidade. A musculatura está muito mais relacionada às maloclusões do que a gente imagina, né? Até um tempo atrás a gente ficava muito focado, era genético e tudo mais. Gente, tudo bem, não que não tenha, tem. Mas o epigenético é muito mais importante, o fenótipo, né, é muito mais relevante nas maloclusões, certo? Então, resumindo aqui, quando a gente fala de brackets, é basicamente isso, tá? A gente utiliza brackets com slot 18 dentes anteriores, com clipe passivo. O que que a gente consegue com isso? A gente consegue preencher, quando a gente usa o nosso último arco, a gente preenche completamente o slot. Completamente. E nos dentes anteriores, dos dentes posteriores, continua com a folga, tá? Que é onde eu posso precisar do deslize, onde eu quero mais do que controlar torque, eu quero ter uma boa intercuspidação, certo? E aí vem um outro detalhe, que na verdade não é detalhe, ele é mais importante na verdade do que o bracket em si, tá? Aqui eu coloquei como sequência de arcos, mas na verdade é a sequência de arcos também, mas o fato de você conseguir utilizar um arco termoativado para começar o tratamento. Isso faz total diferença, tá? Porque, em última instância, o bracket ele é um elemento passivo.
ele é colado no dente, ele é a ferramenta que transmite a força do arco para o dente. O bracket sem o arco, ele não faz nada, né? E o arco precisa ter algum ponto de apoio para poder movimentar o dente. Então, o bracket, na verdade, é uma ferramenta para que a gente utilize o arco adequado. Então, se eu uso um bracket ligado, ou seja, tem que ter uma ligadura para segurar o arco nele, um bracket ligado, que tem que ter uma ligadura para segurar ele, o arco no slot, eu tenho que automaticamente usar um fio mais robusto, com uma força mais pesada, porque se eu uso um fio de força muito leve, o fio não tem capacidade de romper o atrito daquela borrachinha. Basicamente isso. A vantagem do autoligado, então, consequentemente, é isso, como eu já tinha falado para vocês. Mas quem faz o movimento é o arco. Então, cada arco da sua sequência de arcos, ele tem que ter um objetivo. Para que que serve esse meu primeiro arco? E antigamente falava, o arco mais importante é o último. Aqui, para gente, o arco mais importante é o primeiro arco. E a gente fica com ele por quanto tempo? Se precisar, mais de um ano, se for necessário, tá? Não é o tempo que vai mandar quando eu troco de arco. É sim ele atingiu o objetivo que ele tinha que fazer? Ele fez toda a sua função? Quais são os critérios que eu vou utilizar para mudar de arco? E até é irônico a gente falar isso, mas um tempo atrás eu morri antes de ter mais conhecimento, né, de estudar mais sobre isso. Eu, de verdade, quando eu comecei na ortodontia, eu tinha medo de arco retangular. Eu morria de medo de arco retangular. Hoje em dia, eu não é que, né, não entendam como arrogância, muito pelo contrário, tá? Mais tempo mesmo de estudo e entendendo por quê, tá? Hoje eu só utilizo um arco redondo. O nosso segundo arco já é um arco retangular, porque a gente entende um arco retangular num sistema bidimensional, porque a gente já entende que o mais importante é a gente ter o controle de torque o quanto antes. Isso vai me fazer ganhar muito tempo no final. Só que para isso, como a gente falou lá no início, né, tem que ter um bom diagnóstico, um planejamento, trazer todo esse critério, né? Então, o arco ele tem que ter cada um desses arcos, ele tem que ter um objetivo, tem que ter um critério para poder avançar, e ele tem que estar totalmente relacionado com o meu planejamento, com o que que eu planejei para aquele caso, certo? Outra questão, outro ponto importante também, um recurso importante, ele é muito simples, mas ele é muito poderoso quando bem utilizado. Ele não é simplesmente uma trava, o stop, né? Não é simplesmente uma trava, não é uma coisa que, eu vou usar esse stop só para poder evitar do arco machucar. Tudo bem, você pode usar só para isso. Só que em muitos casos, você está subutilizando o seu stop. Quando você entende como o stop funciona, ele vai te trazer muitas vantagens em alguns tipos de casos. Ele te serve de guia para você ajudar a corrigir um apinhamento, por exemplo, e ao mesmo tempo corrigir o apinhamento, corrigir uma linha média. Olha que legal isso. Agora, eu não estou falando que eu corrijo todas as linhas médias com stop, tá? Estou dizendo que, em alguns casos, quando a causa do desvio da linha média é um apinhamento, por exemplo, se eu posicionar o meu stop bem posicionado, eu corrijo o apinhamento e a linha média ao mesmo tempo. Coisa que eu demorava quanto tempo a resolver? Ficava um tempão e usa elástico, e faz desgaste em dente, e faz um monte de coisa. Você resolve isso com muito mais simplicidade, tá? Gente, o stop é um negocinho pequenininho, que você insere no arco e você pega um alicate de torque, né, 442, e aperta ele. Então, assim, colocar o stop é a coisa mais fácil do mundo. O importante é saber aonde ele tem que ficar. Por que que ele está ali? O que que ele vai trazer de bom? O que que ele pode trazer de ruim para mim? E muitas vezes um efeito colateral, em algum caso, em alguma situação, ele pode ser o efeito principal em outra situação. Então não é algo engessado, tá? Ele não é a solução de todos os problemas, mas também não é algo que é só para travar um arco, tá? Ele me ajuda a direcionar o movimento, dependendo do caso. Eu consigo controlar espaço dos dentes, eu consigo manter espaço, consigo abrir espaço com o stop. Então, é uma ferramenta muito poderosa quando bem indicada. Outro recurso muito utilizado
e muito importante na nossa maneira de trabalhar são os levantes de mordida, tá? Só que também não é utilizado assim, ah, vamos colocar o levante e pronto, tá? Ele vai, sim, né, ter aquela parte de reduzir interferência. Então, para quem a gente que usa autoligado, a gente gosta de uma expansão de um arco de sorriso mais aberto. Se você não põe um levante de mordida para isso, quando o caso pede, todo o poder do seu arco termoativado, expandido, ele vai ficar limitado na sua oclusão. Então é muito importante você levantar a mordida. Só que o levante de mordida ele traz para a gente outras enormes facilidades, tá? Ele vai auxiliar muito a gente na movimentação. Ele protege a nossa mecânica, tá? Hoje em dia, por exemplo, a gente corrige curva de SPI sem usar nenhum tipo de arco de reversão de curva de SPI, só com levante de mordida. Então a gente trabalha muito com levante de mordida, ele é muito importante para a gente no sistema, tá? Levantes anteriores, levantes posteriores, depende do que você precisa do caso, depende do seu estágio do tratamento também, certo? Ah, tecnicamente, né, teoricamente, eu queria comentar mais hoje é isso, mas nós todos aqui somos ortodontistas clínicos, então a gente tem que ver caso clínico, não tem? Então vamos ver aqui um caso clínico aqui, certo? Então, quando a gente olha um caso, gente, não é, a gente não quer só ver, ah, como é que tá, como é que tá esse caso aí antes e como é que ele finalizou, tá? Vamos entender o problema, vamos entender o que foi importante da decisão que a gente tomou para poder resolver esse caso, né? Esse caso aqui é um caso relativamente simples, tá? Mas esse caso ele foi publicado na OrthoScience, eu acho que foi 2024, se não me engano. E a ideia desse caso, apesar de ser um caso simples, a ideia é trazer para a gente a facilidade que a gente tem usando um sistema autoligado com controle de torque, que até um tempo atrás era meio que antagônico isso, né? Ou eu uso autoligado ou controlo torque. As duas coisas meio que não combinavam, né? Então vamos entender o caso do Ricardo aqui, tá? Que ele falou pra gente aqui, ó? Ele sempre quis melhorar o sorriso, tá? Queria arrumar os seus dentes, só que ele não tinha condição financeira na época, né? Hoje ele é vereador em impostos. Eu tô mostrando o caso dele sem fechar os olhos, tá? Porque o caso dele tá publicado em artigo, tem as fotos, eu tenho autorização, né, informal, formal dele comigo. É, tá no Arco Science. Se vocês quiserem, eu mando para vocês depois o artigo para vocês lerem, tá? Ô, Rodrigo, acho que tem umas pessoas na sala de espera aí, ó. Aqui tá falando que tem duas pessoas na sala de espera. Tá ingressando, eu já aceitei já, só que leva um tempinho. Ah, entendi, beleza. É que às vezes aparece, mas não aparece um negócio pra mim aqui. É, pra mim não aparece não, eu tô deixando o negócio aqui aberto aqui, Ah, aí a hora que aumenta o número de participantes eu vou lá e aceito. valeu, obrigado. Bom, então o que ele falou? Agora tem a condição, hoje ele é vereador aqui em Poços, né? Falou, agora eu consigo, né, fazer meu tratamento. Aí ele veio por indicação de um amigo dele que trouxe a filha, que eu até posso mostrar o caso da filha dele depois no outro, é um caso bacana também para ser mostrado. Aí veio a amiga da filha dele, depois veio a filha dele, depois ele veio. Ele é bem desconfiado. Aí ele veio atrás, ele viu que funciona, então ele veio. Então tá aqui o caso do Ricardo, tá? Ah, Daniel, é um caso, né, com apanhamentos leves, nada demais. Tem uma leve atresia maxilar, mas também nada de exagerado, né? Uma classe 2 média também, uma classe 2 tranquila, né, de ser resolvido, não é isso? Agora, o que preocupa em casos desse tipo de caso? Esse caso, por exemplo, é uma classe 2 leve, tá? Mas a classe 2 leve, que seria muito bacana, até pro perfil dele, dar uma avançadinha de mandíbula, um pouquinho que seja, já vai ajudar, né? Agora, o problema é o seguinte, ó. Ele tem os dentes, olha só esse caso, ele é classe 2 média, só que não tem overjet. Por que não tem overjet? Ou é muito pouco overjet? Porque os incisivos dele, eles estão, os centrais, eles estão verticalizados, não estão? Então, se eu monto esse aparelho nele aqui, ainda mais se eu montar um convencional, não fizer um anti de mordida, usar um arco mais contraído e força pesada, eu vou aumentar esse overjet. Então, num convencional aqui, eu vou aumentar esse overjet, eu vou vestibularizar muito esses dentes. Não é isso?
Então, a preocupação, o cuidado que a gente teve nesse caso é para a gente evitar de que haja uma vestibularização excessiva e mais do que isso. Eu tenho um apinhamento inferior, só que eu também não quero que esses dentes inferiores vestibularizem mais. E é normal da nossa conduta como ortodontista compensar os casos, pelo menos era normal, né? Fazer uma compensação. Ah, então eu vou compensar esse caso, eu vou no caso aqui, eu vou vestibularizar os inferiores, beleza, resolve o caso, tá? Então, essas são as dificuldades desse caso, né? O objetivo nosso, resolver a face 2, porém, com esses poréns aí de ter um controle mais cuidadoso para que evitar inclinações que a gente não queira, certo? E tá aí o início do tratamento dele, tá? E aí já vi também aí, não tô olhando, mas tô imaginando a cara de alguns aqui olhando. Beleza, colou os braços superiores, belezinha, tranquilo, tal. Mas olha só isso daqui. Colou um tubo nos molares inferiores para começar a usar elástico antes de montar o aparelho. Que absurdo é esse? Esse cara tá louco e ainda quer mostrar para os outros que funciona esse negócio. Não é isso? Qual que é a ideia disso? Tá? Eu não comentei lá no começo, mas os elásticos, a gente usa muito elástico também. Muito não, a gente usa elástico também, tá? Só que o elástico, quando a gente ouve falar de elástico, a gente fala, inconscientemente, a gente pensa em elásticos de forças médias, que a gente usa quando? Lá no final do tratamento. Por que no final? Porque para que eu use elástico de força média, eu tenho que ter controle desses dentes. Porque senão eu posso gerar efeitos colaterais. Então tá todo mundo imaginando aqui esse molar daqui um mês totalmente girado, inclinado para frente, girado, e é normal acontecer isso, não é? Então por que que eu usei elástico nesse caso, desde a montagem do aparelho, sem montar o inferior, montei só o superior? Porque aqui, gente, também no assunto da aula, só para entender melhor esse caso, também a gente pode discutir mais esse caso em outros momentos. Ah, a gente utiliza no autoligado, quando for bem indicado, como foi nesse caso, elásticos de forças leves e de elásticos de uso noturno. Então, primeiro, não é um elástico de uso contínuo o dia todo e não é um elástico de força média, como a gente está acostumado a usar. Ah, Daniel, o que que são forças médias? Cerca de 120 gramas de força. Aqui a gente está usando cerca de 60 gramas de força. Então, metade da força do elástico convencional e com uso por muito menos tempo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é só ter um início de movimentação, uma indução, mostrando para a gente, ó, vamos caminhar por aqui, tá? Sem excesso de força, tá? Outro detalhe, nesse caso aqui, o que que está fazendo stop? Tá fazendo nada de importante, tá? Ele está simplesmente funcionando como stop em si, está imitando o arco funcionar, tá? Mas a gente pode utilizar o stop para inúmeros motivos, como eu falei para vocês antes, tá? O levante de mordida também, se você olhar, tá lá nos segundos molares. Esse caso é um caso mais antigo, a gente usava um levante verdinho, antes vinha a resina verdinha. Hoje eu pego resina e pinto com caneta de projetor mesmo, tá? É, Mas por que que é importante o levante nesse caso? Porque é importante para mim conseguir um pouquinho de expansão, de ganho transversal. E aí vem uma outra questão, outra estigma do autoligado. Ah, quem usa autoligado vai ficar aqueles casos hiper expandidos e tudo mais. Gente, isso não acontece, tá? A gente utiliza sempre o mesmo arco e a gente vai ter resultados diferentes em relação à expansão. Porque esse arco, por ter forças leves, ele respeita toda a força muscular do paciente. Por isso que a gente fala muito de musculatura no autoligado. A gente fala muitas vezes mais em dentição decídua, né? Que a gente faz o de Gainer, que é uma evolução do 4x2. eh, a gente trabalha muito pensando na musculatura do paciente. A gente fala que o autoligado ele é como se fosse uma ortopedia fixa. Então ele tem movimentos ortopédicos envolvidos, tá? Também é assunto para a gente falar, tem muito assunto aqui. Dá para falar, né, tudo em pouco tempo. Mas, então, assim, é o conjunto do sistema. Então, observe que não é só colar o braço, passar o arco e acabou, tá? Então, tem a escolha do stop, que nesse caso não é tão importante, mas o levante é fundamental.
e aí tem a pimentinha ali do arco, do elástico de força leve, certo? Então aqui a gente começa com o nosso primeiro arco, né? Eu não falei lá, mas aqui estou falando da minha sequência de arcos. Nosso primeiro arco é um arco de níquel titânio, termoativado, fundamental, que tenha cobre na sua composição. Por que que é importante ter o cobre? Porque o cobre é o que vai dar o maior poder, mais agudosidade ao termo ativado do arco, a maneira de funcionar pela temperatura da boca. E tão importante quanto isso é a qualidade e a sua durabilidade. Os arcos que têm cobre, eles duram por muito mais tempo, eles têm esse poder mais de. A gente fala de fase artensítica e fase martensítica, que é quando o arco ele muda a sua composição de acordo com a sua ah, disposição geográfica dos átomos, né? Das moléculas, de acordo com a temperatura dele, certo? Então, quando ele tem o cobre na composição, ele fica muito mais poderoso e muito mais durável. São arcos mais caros, só que ele fica na boca, se precisar, fica mais de um ano na boca do paciente. Você não tem que trocar o arco toda hora, tá? Então, assim, é um custo inicial maior, só que ao longo do tempo você vai ver que você ganha muito mais, vai sair muito mais barato que você usar muitos arcos, tá? E junto com isso entra o assunto também de, Daniel, o braço poligado é muito caro. Eu posso provar para vocês que o autoligado é muito mais barato que que o convencional, apesar de custar mais caro, bem mais caro. Porque a gente faz nosso preço errado, a gente fica pensando no custo do material. A gente não pensa no mais importante que é o nosso tempo clínico, né? Então tá aqui, ó, os elásticos de forças leves, tá? De uso noturno. Então tá aqui o Ricardo, depois de 2 meses. Olha só, o meu segundo arco já é um arco termoativado, 14 por 25, ou seja, já é um arco retangular. Então você imagina, nos meus dentes posteriores tem muita folga, porque é um slot 22 por 28. Agora, nos dentes anteriores, o meu slot ele é 18 por 25. Faz a conta, ó. 14, 15, 16, 7, 18. Tenho 0,04 polegadas de folga, não é isso? Quando você usa, esse é o meu segundo arco. Quando você usa no seu sistema convencional que seja, ou autoligado, tanto faz, no seu slot 22, quando você coloca aquele arco 17 por 25, que muita gente termina com o arco 17 por 25, qual que é a diferença? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Você tem 0,05 de folga. Ou seja, você demora um tempão para chegar no arco que tem menos controle do que o nosso segundo arco. Entenderam a conta? E aí você começa a entender já o porquê que esse sistema autoligado bidimensional ele faz a diferença nos casos. Porque ele fica tudo muito mais simples. A gente tem muito mais controle, muito antes do que qualquer outra técnica, tá? Depois, no terceiro mês, a gente vai manter esse arco 1425 no superior e subir e montar o aparelho inferior com o primeiro arco, 14 redondo, certo? Durante esse período, o paciente está usando os elásticos de força leve no uso noturno. Então, você pode observar lá que a gente não teve inclinação nos molares, como era esperado, né? Num sistema normal de elástico. E olha como é que está devagarzinho, melhorando um pouquinho mais essa classe 2 que ele tinha, certo? Tá aqui o Ricardo, no quinto mês, já foram removidos os dentes de mordida. Ah, a gente está com o arco 17 por 25 no superior e um arco 14 por 25 inferior. Do décimo mês, a gente subiu para o arco 18 por 25 superior e inferior. E aí pensa o seguinte, vamos lembrar do slot. Então a gente tem um slot nos posteriores 22 por 28, certo? Bastante folga ali. Só que os meus dentes anteriores, eles têm o slot 18 por 25. O que significa isso? Isso quer dizer que eu estou preenchendo totalmente o slot dos dentes anteriores. Ele está totalmente preenchido. Eu tenho folga zero. Ou seja, eu tenho muito mais controle de torque.
Então tá aqui o Ricardo em 12 meses. Ah, outro detalhe importante, né, do slide passado. Quando a gente sobe para o arco, porque até então a gente usou arcos termoativados, tá? Que ele já veio com um arco expandido, formato Damon, ou formato Alexander de fábrica. Não tem como a gente manipular o arco termoativado, tá? Manipular o. Porque ele já vem de fábrica. Ele não aceita coordenação, diagramação. Quando a gente usa o arco de aço, e olha só o detalhe, a gente só usa um arco de aço, que é o último. E quando a gente usa o arco de aço, a gente precisa coordenar esse arco. Primeiro, antes de diagramar esse arco. Ai, qual que é o diagrama que eu vou usar? Eu não vou lá escolher o diagrama do pacotinho, não vou fazer um diagrama aleatório. Eu vou fazer um diagrama de acordo com o diagrama do paciente. Porque eu não consegui uma expansão, um ganho transversal equilibrado pela musculatura, limitado pela musculatura do paciente. Então, se eu conseguir isso, eu tenho que respeitar esse ganho. E aí, eu vou fazer, como o meu arco de aço, ele aceita a diagramação, eu vou diagramar o meu arco, e aí eu vou coordenar o superior com o inferior para que eu finalize bem esse caso. Então, o arco ele foi diagramado e coordenado, tá? Com o diagrama do paciente. E aqui, ó, depois de 16 meses, o caso finalizado. Então, você observe a intercuspidação, não estou preocupado com o tórax posterior. Observe a relação dos dentes anteriores. Então, tá aqui, ó, o caso, como ele começou, como ele finalizou. Observe que os superiores, eles houveram uma vestibularização, os centrais, né? Uma vestibularização, porque eu queria, eles eram verticalizados. Agora, observa o dente 22, que é o que estava mais vestibularizado. Observe como ele está muito melhor encaixado. Ou seja, ele verticalizou com um apinhamento. Então, eu não vestibularizei esses dentes. E observe principalmente os dentes inferiores, que é o que avançaram mais. Olha o que aconteceu com os inferiores. Observe que eles não vestibularizados, não está compensado o caso, tá? Observe também aqui o que eu tive de ganho transversal durante esse período, tanto superior quanto inferior. E aqui tá uma. Eu não fico apegado a números, tá? Cefalometria. Para o artigo, a gente teve que fazer traçados para poder mostrar cientificamente. Mas aqui está o que eu gosto mais de ver isso, a sobreposição de imagem. Então, a gente teve uma correção de classe 2 sem vestibularização de dentes, sem perda de controle, tá? E tá aqui o Ricardo, sorriso dele final, como é que houve uma expansão dos arcos. Observe o sorriso dele, como é que abriu o sorriso. Não teve, né, tanta alteração de perfil, mas observe o sorriso dele como mudou, tá? Então, o que que fica de aprendizado aqui, né, desse caso, né? Que o Bracket em si, gente, não resolve nada. O que resolve é o conjunto todo, né? Então a gente tem que fazer um diagnóstico bem feito, planejamento, escolher o recurso certo, entender o que que pode acontecer, tá? Então isso é a sequência que a gente fala de um sistema de trabalho, certo? Então, o que que fica para a gente aqui, né? Que o autoligado, ele vai ajudar muito a gente, sim, tá? Só que ele não vai resolver tudo sozinho. Não resolve tudo sozinho para a gente. Ah, a finalização, e a gente sabe disso, né? A gente está comprovando isso aqui agora. Ela exige controle. E a gente, a diferença é que o nosso controle agora fica muito mais fácil, fica muito mais simples, tá? E a previsibilidade, né, depende daquilo do processo, de como é que estão andando as coisas, tá? Então, se a gente puder resumir o que a gente falou teoricamente, resumir nesse caso clínico, basicamente é isso, né? A gente precisa entender que o autoligado ele resolve, mas não, ele ajuda, mas não resolve tudo sozinho. A gente tem que ter controle e a gente tem que ter domínio do processo todo, certo? Isso que é importante para a gente aqui, tá? Apenas uns comentários, né? Então, hoje aqui eu trouxe para vocês uma visão geral do sistema, tá? A gente tem muita coisa aí, tá? E agora, em agosto, a gente está lançando o curso de imersão no sistema, tá? A Alessandra fez agora há pouco tempo. Acho que a Juliana fez no sistema antigo, né? Eram acho que 2 ou 3 dias.
curso foi aumentando, ganhando mais base, mais peso. A gente tem muito mais casos clínicos para mostrar de toda a complexidade, dos mais simples aos mais complexos. E então agora em agosto vai começar uma turma nova, a turma 14 desse curso, tá? O que a gente está fazendo de diferente agora é que ele é um formato híbrido. Então, é um curso que é presencial, né, em sua essência. Então, é bacana ter gente ali conversando com a gente, né, presencialmente. Mas o híbrido a gente faz, é como eu estou fazendo agora, faz pelo Zoom. Então, a pessoa, que nem a Alessandra, fez vários módulos em São Paulo. A gente abre o Zoom, fica a aula assistindo a aula ao vivo e ela participa com a gente, né? As pessoas do híbrido participam igualmente os presenciais. Só vão perder o coffee e a conversa no dia a dia, na hora ali, né? O almoço junto, mas a participação de conteúdos em si é exatamente o mesmo. Vai ouvir exatamente como tivesse um presencial, vai conversar comigo, com os alunos, como se fosse um presencial, tá? Funciona, tem funcionado muito bem desse jeito, tá? Então, fica aí o convite, tá? Para quem tiver interesse, né, de fazer parte dessa turma, a gente está abrindo as vagas agora para isso, tá? Quem quiser me chama no WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp, chama no Instagram, enfim, tá? Isso, gente, é só um convite, tá? Essa aula de hoje aqui, ela é a primeira de várias que a gente vai começar a fazer agora. Então, a ideia é que a gente faça esse encontro uma vez por mês, tá? Independente de você estar fazendo o curso ou não. A ideia é começar a trazer mais pessoas para poder conhecer o sistema. Então, traz aí o seu amigo, seus colegas, as pessoas que você acha que tem interesse, né? Obviamente, se você gostou do que a gente apresentou aqui, né? Então, já põe na agenda de vocês aí, mas eu posso mandar para vocês aí direitinho as datas. A ideia é fazer sempre na primeira quarta-feira do mês. Então, vai cair a primeira agora em julho. Depois 5 de agosto, 2 de setembro. Então, tá aqui, tá até o final do ano, tá as datas programadas. Claro, pode haver uma alteração ou outra, mas não é o esperado, né? E o encontro é igual hoje, deu certinho o horário, são 9h20, então a ideia era ir até no máximo às 9h30, mais ou menos, de 9 a 9h30, a gente está dentro do previsto, tá? Quero deixar aqui aberto para vocês as perguntas, como eu falei, né, eu gosto de ver vocês, então vou interromper aqui a minha tela compartilhada. Então agora, se possível, queria que vocês abrissem o vídeo, por favor, falem comigo, que eu falei sozinho aqui. Daniel, Pode fazer pergunta. Oi. eu tinha te falado que eu tinha que sair mais ou menos nesse horário, então tem Ó, que deu sair. certinho, hein? Deu Foi certinho. programado, hein? Foi programado, valeu. Brigadão, bom Valeu, final de Rodrigão. aula para vocês aí. Valeu. Abraço. Ó, o Alan aí, rapaz. Agora tô vendo o Alan aqui, ó. Não sabia quem tava aí. Laís. Então você não tem nome aqui. A Ana tá aqui também, legal. Gente, e aí? A Agnes, oi, Agnes, tudo bom? Quanto tempo também? Oi, Tu me professor, fez boa que eu não noite. vejo. Eu não vou mostrar minha cara, não, que eu já tô de pijama. Mas pode fazer Eu fiz uma pergunta. pergunta no chat aí. Dá uma olhadinha. Deixa eu ver Ah, mas eu aqui. vou... Deixa eu abrir aqui o chat, peraí. Deixa eu só fechar um negócio aqui que tá me atrapalhando aqui. Então, eu tinha perguntado em relação à prescrição, se independente da prescrição, o sistema funciona bem, porque assim, eu lembro que originalmente a prescrição é Damon, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas a prescrição influencia, nesse caso, alguma coisa? Tem alguma mais indicada? Então, é assim, ó. Quem trouxe para parte, para modernidade o autoligado foi Damon, né? E a gente segue muita coisa de Damon, muita coisa, tá? Damon, É. né? Fora de série, né? O que ele fez para a ortodontia, absurdo. Mas vamos entender o que Damon fez. Damon, ele usa brackets passivos, certo? Tanto quem usa Damon, você vai ver que existe Damon Standard, Damon High e Damon Low.
que significa isso? O Damon Standard, ele é como se fosse uma coluna do meio, vai, tá no meio do caminho. Então quer dizer o que pra gente? Quer dizer que se você for usar um Damon Standard, você vai finalizar com uma angulação razoável ali, superior e inferior, tá? Damon, o central superior é 15, o inferior eu acho que é -3, não tenho certeza, tá? Mas enfim, Damon, eles são bractes passivos, ou seja, não tem aquela curvinha que empurra o arco, certo? Slot 22 por 28. É como se tivesse um monte de tubo em todos os dentes. Imagina o seu tubo do molar lá atrás, em todos os dentes. A diferença é que ele abre e fecha, certo? Só que, qual que é o último arco que a gente utiliza? Vocês conseguem colocar um arco 22 por 28? Não consegue. Por que não? Se entrar um Nenhum. pouquinho na frente lá atrás, não entra de jeito nenhum, não é? Uhum. Quando muito, a gente usa um 21 por 25. Mas é difícil, caramba, não é? Quem usa o 21 por 25? É muito difícil. E se você conseguir, você vai demorar um tempo para chegar lá. Então, eu posso falar que vocês usam por último o 19 por 25? Sim. Não muito também, não é? Quando é muito, o 19 por 25, não é isso? Sim. Posso falar, pelo que eu tenho percebido, aqui, me fala se é mentira ou não, tá? Mas eu posso falar que a gente chega no máximo no 17 por 25? Sim. É, a maior parte das vezes. Não é? Sim. Então vamos pensar, ó. Você tem um caso de classe um, apinhamento tal, você não você quer só alinhar e nivelar bonitinho, ok, tá? O standard Damon vai funcionar maravilhosamente bem, tá? Por quê? Porque você não tem tanta preocupação com o torque. Você quer finalizar e encaixar o caso, ele não tem tanta discrepância. Agora, eu tenho o caso classe 2. Classe 2 está aqui, certo? Vamos supor que eu quero retrair o superior. Vamos fazer as duas coisas. Quero retrair superior, quero avançar inferior. Não é isso, classe 2? Que posso ter as três opções. Retrair superior, avançar inferior ou as duas coisas. Certo? Só que imagina, ó, eu tô com um slot 22 por 28, com um arco 17 por 25. Não é isso? Quando você começar a retrair esses dentes, você imagina esse arco desse slot. Ele vai deixar o dente rodar com uma folga de cerca de, ó, pensa aí, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Você tem 0,5 de folga. Concordam? Se eu usar um standard nesse caso, que era o 5, eu posso chegar nele, e assim, a conta não é assim. É, tem uma aula que eu nem lembro de cor mais, mas se eu não me engano, a cada 0,01 polegadas que você perde, que você tem de folga, você perde cerca de 3 a 5 graus. Algo assim, não tenho certeza. Tem que confirmar nas aulas tá, do curso, tá, que eu não lembro de cor. O que significa isso? Se você está no 15 e você está retraindo, você vai terminar com os dentes verticalizados. E aí você entende por que você termina, quando você usa rote, por exemplo, no convencional, por que termina verticalizado? Porque você não tem controle de torque. Então o que que Damon fez? Ele criou o Damon High Torque. O que que é o High Torque? Poxa, se termina verticalizado, se eu aumentar o torque do meu bracket, ele vai verticalizar menos. Porque ele vai ter folga do mesmo jeito, mas vai compensar essa folga. Então o Damon High, ele é 22. Então, se você quem faz Damon, que é uma técnica maravilhosa, os brackets são maravilhosos, tá? Você tem que entender, além de toda a técnica, você tem que entender que, nesse caso eu vou usar Damon High superior, Damon Low inferior. Eu vou misturar os brackets. Um classe 3, eu vou usar um Damon Low superior, Damon High inferior. Eu tenho que fazer uma dança de brackets, certo? Eu tenho um dente muito vespularizado. Desculpa, eu tenho aqueles casos que tem o lateral lingualizado. Não é isso? Não tem vários casos assim? Se você põe direto, você vai levar a coroa, mas a raiz fica. O que o pessoal faz geralmente? Inverte o bracket para dar um torque negativo.
Entendeu? Então você tem que pensar em muito mais coisas. Dá certo? Claro que dá certo. Funciona muito bem. Só que você tem que pensar em muito mais coisas, te exige muito mais coisas, tá? Se você pensa na raiz do problema, poxa, se o problema, se tudo que eu estou fazendo aqui agora, pensar em high torque, low torque, torque, inverter bracket, um monte de coisa. Se o problema é a folga do slot, não é mais inteligente eu eliminar a folga do slot? Então, o mais importante ali na hora de comprar né, o aparelho é prestar atenção na questão do passivo interativo, né? Então assim, ó, se você for usar Daemon, quando você fala Daemon, Daemon é o quê? Daemon são brackets passivos. Aí você tem que entender isso. Aí eu vou ter que ter high, low, standard e saber escolher. Uhum. Se eu estou eliminando essa folga, ou seja, se eu tirei essa folga toda, eu não tenho mais esse problema. Se eu não tenho mais esse problema, eu trabalho só com uma precisão. Entendeu? Certo. E qual que eu Sim. uso ainda hoje? Rote. Então, assim, eu Certo. uso muita coisa de Daemon, da filosofia de Daemon, mas eu não uso nenhuma precisão de Daemon. Por quê? Não é porque eu quero ser diferente, não, é só entender a raiz do problema. É o que a gente falou, para a gente ter solução simples, que é mudar o tamanho do slot, você tem que entender lá a raiz do problema, não buscar a solução para aquela coisa imediata. Entenderam o Entendi, problema? entendi. Uhum. Comparativamente, uma comparação meio boba, mas faz todo sentido para ficar mais claro ainda. Tô com dor, eu tô com uma dor no, sei lá, no estômago. Dor, sei lá, qualquer dor aí. O que que a gente faz geralmente no comecinho? Você vai estar da raiz do problema? Ah, eu vou tomar remédio para dor. Ou seja, está agindo na consequência, não na causa. Só que se você agir assim, uma hora vai te atacar outros problemas, que todo remédio tem um efeito colateral, não é isso? Então a gente vai buscando, vai correndo atrás de soluções para consequências, certo? E você não vai, e só vai corrigindo efeitos colaterais. Você não vai na raiz do problema. A ideia é o contrário. É a gente pensar mais e ir na raiz do problema para que, quando você entende a raiz do problema, você ataca a solução com muito mais simplicidade. Então você resolve todo esse monte de problema mudando o tamanho do slot do bracket. Entendeu? Fica tudo muito mais simples. Então, resumindo, né, toda essa explicação, a gente usa ROT por quê? Porque ROT é 12 superior, 0 inferior, tá? Por que que ROT não dá certo muitas vezes em classe 2? Pelo motivo de Daemon não dar certo, Daemon Standard não dá certo também. Porque um ROT é 12 graus no superior, se você retrai, você termina com, quase com 4, 5, 0 às vezes, bem fica vertical. Porque quem usa MBT aqui? MBT é maravilhoso para classe 2. Não é muito bom para classe 2? Por quê? Qual que é a diferença? Eu estou sendo muito, tô resumindo muito, tá? Só para gente entender mais claramente. O MBT, ele nos central, nos superiores, o que que ele fez? Ele aumentou o grau, que é o que Damon fez no Damon High, entendeu? Então, o pensamento basicamente é isso. Mas por quê? Se você for analisar em última instância, tá todo mundo correndo atrás de resolver a folga do slot e não tá preenchendo o slot, que é o mais importante, entendeu? Ah, entendi. Perfeito. E aí, Obrigada. ó, imagina. E aí, ó, acho que tem outra pergunta também aqui, ó. Ahn, perguntaram da marca, né? Aqui tem a. Agora achei aqui, precisão, tá? A marca. Eu, Daniel, eu utilizo a Adtech, tá? Agora, se você comprar o Easy Clip da Adtech, tem o Easy Clip tem um monte de precisão. Tem o Easy, Rote, MBT, Damon, tem o Damon High, Low Standard, tem mais um monte de Easy Clip lá, tá? Então depois eu mando para vocês também, se vocês quiserem, eu mando para você a referência certinha. Porque você vai usar o Rote dual bidimensional. Ou seja, ele é um rote. Mas se você usar o rote normal, vai vir todo mundo com o DOT 22. Ou seja, não vai te resolver problema nenhum. Certo? Então você tem que comprar um rote que seja bidimensional. Ou seja, os eixos anteriores são os DOT 18.
E para reforçar esse preenchimento de slot, o clipe dele ele é interativo. Entendeu? O professor, e eles resolveram a questão das portinhas ficarem saindo, tipo assim, porque eu tenho, né, é, a experiência de bocas quando eu comprei na especialização da AdTech, que sai muito facilmente o Faz tempo clipezinho. isso, né? Então, eu não sei se hoje em dia eles melhoraram isso, se pode Mudou comprar desligado, bastante. É porque assim, é ó. um movimentozinho errado ali, uma coisinha, um pouquinho a mais, ele sai, quebra e não coloca, não Aham. coloca outro. É, eu já passei muito por isso. O meu primeiro curso de autoligado foi de Damon, mas a gente usava precisão Damon mais o Brax da Tech, o Easy Clip. Eu montei acho que 4, 5 casos, eu não queria nunca mais ver o Easy Clip na minha frente. Porque se abria, caía o clipe. Era muito ruim. Eu falo assim, era tão ruim que para melhor, para ficar ruim tem que melhorar um pouquinho. Era muito ruim. Parei de usar. Aí comecei a usar o SLI da Morelli. Nossa, no começo eu fiquei encantado, show de bola e tal. E eu não entendia tanto do bidimensional na época. Só que o que começou a acontecer? Começou a andar bem no comecinho, depois zicava o meu caso tudo. Não sei se alguém passou ou passa por isso. Alguns casos funcionam, mas alguns não funcionam. Por quê? Porque você não tem o controle. Aí você entendeu? Não é que deu sorte, deu azar. O caso que funcionou bem é um caso que você não precisa de controle. Os casos que deu zica é porque você precisa de mais controle, você não consegue com ele. E aí foi conhecer outros. Eu usei por muito tempo o Porsche, era 3M, mas nem fabrica mais o Hot 18 dele. E aí eu conheci, eu comecei a usar esse que eu estou usando agora, o Easy Clip de novo, em 2016, tá? Que eles fizeram essa prescrição nova que eu tô falando para vocês. Só que assim, durante esse período eles melhoraram muito também. E eu tive na fábrica agora em. Acho que foi mês atrasado que eu tive lá em Cravinhos, na fábrica da Angel Tech. E antes, assim, mudou tudo. Mudou o sistema do clipe, mudou a espessura do clipe, mudou a maneira de construção do clipe. Antes era uma faquinha que cortava. Hoje é por laser que corta. Então, assim, mudou muitas coisas. Ah, Daniel, é um bracket perfeito? Não, não é, tá? Não é um bracket perfeito. Mas, eu brinco assim, é o que tem para hoje. É o que tem de melhor dentro dessa técnica, tá? Até onde eu sei hoje, é o único bracket que se faz nessa precisão. Rote todos fazem, mas que faz rote bidimensional, eu não sei se tem outro. E que faz rote bidimensional interativo e passivo, isso eu sei que não tem, tá? Isso eu não tenho. Se vocês acharem, me fala, que eu quero conhecer também. Porque, e assim, e além dessa questão de quebrar mesmo pelo material que foi melhorando, ele tem um detalhe que é a maneira de usar ele também. Agora tem que ter uma chavinha para abrir ele. Então você não pega mais o explorador e puxa ele. Então a gente usa uma chavinha que você apoia na letra do bracket e faz a curva. E só de você abrir e fechar corretamente, você já diminui muito a margem de quebra. Ah, pode quebrar ainda? Pode, tá? Mas diminuiu demais essa quebra dele, tá? Melhorou muito. Depois eu passo para vocês direitinho isso daí, tá? Perguntaram também aqui dos arcos, né? Eu uso arco, eu gosto muito dos arcos da Adtech e os arcos da Orthometric. São arcos muito bons, tá? Quem for comprar da Adtech, compra o Damon, tá? Ele já vem lá, que sabe que é autoligado, é o termoativado todo vem com precisão, com diagrama Damon, tá? Certo? Importante que o primeiro arco que você vai usar, ele tem que ser o Cooper Nightai, porque senão não vai durar nada. Tem que ser o Cooper Nightai. Ele é um pouquinho mais caro, mas nada de absurdo também, tá? Então, quem for comprar da Edtech, compra esse daí. Quem for comprar da Orthometric, tem que comprar, atenção nisso, ó, tem que ser o arco com o diagrama Alexander. Você vai ver lá ALX, tem um selinho ALX, tá? Não é OLX não, tá? É ALX. ALX de Alexander. Por que isso? Porque o diagrama de Alexander também é mais expandido, certo? Agora, claro, você pode usar o arco da Órbico também, né? Maravilhoso. Só que um arco da Órbico custa mais caro que 10 arcos da Ortometric e da Adtech, tá? Não vejo sentido de comprar ele. Um arco que é muito bom também é o Tanzo.
o Tanso da Microdontic, mas custa mais caro também. Mas é um arco maravilhoso, é um arco muito bom, tá? É, Agora, esses todos os arcos que a gente usa, então, uma sequência de arcos, né? 14 termoativado com cobre. Segundo arco, 14 por 25, que é o arco retangular, termoativado. Terceiro arco, 17 por 25. Esse terceiro arco, ele pode ser termoativado, mas não é tão importante mais ter termoativado. Ele pode ser um arco super elástico. O super elástico ele é melhor que o Naitai convencional também, tá? Então a gente não usa nenhum Naitai convencional. E o último arco é o arco de aço, que é o 18 por 25. O de aço pode ser qualquer um, tá? Morelli, qualquer um que você usar. Por quê? Porque você vai diagramar esse arco. Claro que tem que ter uma qualidade razoável, né? Porque você tem que ter uma compatibilidade de tamanho, né? É, Tem marcas que você compra que ele fala que é 18 por 25. Você vai ver, o arco é 16 por 22. Ou 20 por, sabe assim, uma coisa muito aleatória. Cuidado com isso. Isso daí influencia demais, a qualidade do material influencia demais no seu resultado. Você vai lá, planeja tudo bonitinho, certinho, vai ver o material que você está usando não entrega o que você quer, né? Eu falo muito isso no curso, né, Sandra? Em relação aos elásticos, principalmente, elástico corrente, né? Elástico corrente, compra aquele mais carão, melhor de todos, tá? Porque esses nacionais em furrequinha, gente, não presta. Ah, custa um quinto do preço. Gente, quanto custa a manutenção? Seu horário, seu tempo. Não tem sentido usar um material ruim para economizar no material para gastar duas, três, quatro, cinco consultas a mais. E aí vai entrar uma outra questão, né? Que a gente fala muito em relação a isso, é o preço, né? Como que a gente cobra? Você vai A cobrar. marca, a marca que você indica disso, a Elastic Corrente, qual que é você? Eu gosto muito da América Ortodôntica. Uhum. Da Tipi é maravilhoso, mas não tem mais no Brasil, né? Não estão trazendo mais. E né, tem os fudidão importado, né? O Rock Mountain, o que mais que tem outros que fugiu o nome aqui já. Mas esse da Microdontic é a importadora, aquela High Plus, não sei se vocês conhecem. Seu Tadashi, lá de Paulínia. Tem loja em Campinas também. De São Paulo acho que tem também. Mas você pede para eles pelo site e pelo WhatsApp. Eu posso passar para vocês o WhatsApp deles, que vocês conseguem comprar também. E é mais caro, tá? Mas vale a pena demais. Não vale a pena economizar nisso, tá? É uma economia boba que você faz. Top, obrigada. Respondido? Opa, respondido. Mais perguntas, gente? Algumas coisas. Assim, igual eu falei, é muita coisa uma vez só, né? Muito conteúdo, mas pode ir perguntando, tá? Pode dando pra perguntando. Tranquilo por enquanto? Então, ó, eu vou finalizar aqui então nossa aula, né? Nosso encontro. Muitíssimo obrigado por vocês estarem presentes, tá? Espero que tenham gostado. Quem tiver interesse de fazer parte da turma do curso, me manda mensagem. Acho que todo mundo tem WhatsApp aqui, né? Quem não tem pode baixar no Instagram também. É, pode me avisar. Ô, Daniel, depois você vai mandar mais informação sobre o curso aí. Mando sim, mando para vocês. Uhum. Mando sim. Obrigado pelo convite aí. Boa noite. Imagina, eu agradeço. Obrigada. Boa E noite. aí, ó, então assim, me mandem mensagens. Vocês participando ou não do curso, dia 1º de julho, tá? Já fica aberto o convite, eu mando para vocês de novo. E, né, se vocês gostaram, chama os colegas, chama os amigos, a ideia é fazer sempre isso daí. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Até mais. Boa Obrigada, noite. boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.